Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Com relação aos solos, tá? E hoje, então, só para a gente concluir, vamos falar rapidamente sobre essa questão do manejo do solo, alguns tipos de conservação e entrar na questão do conceito dessa sustentabilidade, né? O que seria a sustentabilidade, tá bom? Então, o manejo do solo nada mais é que um conjunto de práticas que elas visam, né, aplicadas juntas, elas visam a produção agrícola, né, incluindo que operações no seu cultivo, práticas da cultura do solo, práticas de correção, fertilização, entre outras, né? Porque é muito importante quem trabalha com essa questão do solo, principalmente na questão da agricultura, para que não haja uma perda, né? Como nós vimos na outra aula, a questão da degradação do solo, é necessário que você faça esse manejo, ou seja, essa preservação, né? E aí existem algumas técnicas que alguns agricultores não acabam algumas vezes não utilizando, mas é extremamente importante. E também é muito viável para o próprio agricultor que ele tome cuidado e conserve, e tenha essa noção e essa disponibilidade de conservar o solo, porque é bom para ele, porque ele sempre vai ter aquele solo também. E aí existem algumas técnicas, né? Por exemplo, como a calagem, que é a etapa do preparo do solo para a produção agrícola, no qual é aplicado calcário, se eu não me engano, eu já falei isso para vocês na outra aula, né? E o objetivo é o quê? De elevar, né, os teores de cálcio e magnésio nesse solo e neutralizar os índices de alumínio nesse solo, ou seja, né, corrigindo o pH do solo, porque você corrigindo o pH você vai conseguir ter um plantio bacana, né? Tudo que você planta vai se desenvolver de forma satisfatória dentro daquela agricultura. A adubação, que é extremamente importante também, que ela consiste em o quê? No fortalecimento de adubos ou fertilizantes para aquele solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, né? Sempre o que? Suprindo a carência dos nutrientes que tem naquele solo, né? Então, a adubação correta, ela é benéfica, principalmente para essa questão da agricultura, porque ela torna o solo mais fértil, né? E fazendo com que a produção ela se desenvolva de forma favorável, mais uma vez, né? E ao outro modo que se trabalha nessa preservação do solo e evitando também, ajudando a evitar o processo erosivo, é a questão das curvas de nível na questão da agricultura. Diferente de curva de nível de cartografia, que a gente vai trabalhar de uma outra forma, essa questão da curva de nível na agricultura, né? Que ela visa o quê? Ela respeita a elevação do terreno, né? Criando alguns degraus nesse terreno. Então você tem um terreno onde tem uma declividade. E aí você vai trabalhar o plantio. Se você trabalhar essa questão das curvas de nível, você evita um processo erosivo e você acaba tendo um espaço bacana para trabalhar a questão do plantio, né? Então você tem vantagens em trabalhar a curva de nível, porque você acaba tendo um maior aproveitamento desse terreno, né? Diferente dele estar assim num declive reto, né? Ele sofre mais com a questão do processo erosivo, até por conta das chuvas, né? Porque o processo das chuvas, aquele escorrimento lá rápido da água, acaba prejudicando mais o solo e podendo levar ao processo de erosão, né? Formando buracos, enfim. Quando você trabalha com essa questão de curvas de nível, que seria a criação de degraus nesse terreno, que ele é um terreno elevado, você acaba diminuindo essa questão do problema de erosão, da infiltração de água, você acaba trabalhando de forma diferente a questão do escoamento da água, né? E quando você cria esses degraus, né, até a velocidade dessa água ela acaba diminuindo. Então você tem
como eu posso dizer, você tem uma diminuição na perda de minerais, né? Então, é feito como se fosse, você tem lá um terreno reto, então o agricultor, ele vai e ele acaba criando degraus que vai ter a sua metragem, tudo de forma correta, então eu vou diminuir a velocidade desse escoamento da água, com isso eu vou diminuir o processo de lixiviação, que nós já vimos aí nas outras aulas, né? E eu acabo utilizando esses degraus todos para plantio, né? Então, existem várias formas do manejo desse solo para preservação, né? Então, basta o homem ele ter essa conscientização, né? De preservar aquilo que é dele, né? Porque eu preservando eu vou ter por muito mais tempo aquele solo tendo uma vida útil. E eu tenho que lembrar sempre a importância do solo, porque através do solo que nós retiramos o quê? O nosso alimento. Então, a importância de se preservar esse solo, evitando processos erosivos, vossorocas e por aí vai, tá bom? E agora, dando continuidade, quando a gente fala de conservação, de preservação, a gente entra muito nessa questão da sustentabilidade, né? Então, o que é a sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade nada mais é que a busca do equilíbrio entre os suprimentos das nossas necessidades dos seres humanos e a preservação desses recursos naturais, de forma a não comprometer quem? As gerações futuras, as pessoas que virão depois e que vão precisar também deste solo, precisar do meio ambiente, precisar do ar, enfim, né, de tudo que nos cerca, tá bom? Então, a sustentabilidade, ela visa o quê? Essa preservação do meio ambiente de forma a fornecer, né, qualidade de vida para a população, né? Então, sempre vai visar essa questão, né, de fornecer essa qualidade de vida, tá bom? Então, a sociedade, por que a gente tem que pensar na sustentabilidade? Porque a sociedade, ela explora os recursos naturais, né? Então, a sustentabilidade, ela vem fazer o quê? Ela vem fazer com que a gente pense em alternativas de preservar, evitando que o esgotamento da natureza, né? Então, a sustentabilidade é isso. A gente tem que evitar com que esses recursos eles se esgotem, né? Então, a definição de sustentabilidade está atrelada ao que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, tá? Só que desenvolvimento sustentável, a definição, ela é mais antiga do que a definição de sustentabilidade. A definição de desenvolvimento sustentável surge em meados de 1987, tá? Quando teve uma reunião, né, que reuniu diversos países, que foi conhecida como Nosso Desenvolvimento, que foi apresentado em 1987, tá bom? E o desenvolvimento sustentável, ele vai ser mais abrangente, ele vai se referir ao desenvolvimento socioeconômico, político, cultural, tudo isso sempre atrelado às questões ambientais, tá? Tudo isso sempre atrelado ao meio ambiente, ou seja, visa o quê? Promover com que essas práticas capitalistas, o consumo do homem esteja sempre em equilíbrio com a sustentabilidade, mesmo quando visa o avanço, o desenvolvimento social e econômico, sem prejudicar o quê? Sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o meio ambiente, tá bom? Então, para que o desenvolvimento sustentável ele tenha êxito e ele seja alcançado, é preciso que a gente atenda primeiramente às necessidades básicas da sociedade, como saúde, educação, né, moradia, o respeito ao próximo, né, a alimentação, a moradia, enfim, né? Então a ONU, no ano de 2015, a ONU divulgou os 17 objetivos
né? Os países, eles têm até 2030 para atingir essa agenda da ONU, tá? Onde são propostos objetivos, tá? E qual é o primeiro objetivo? Para erradicar, né? Para acabar com a pobreza de todas as formas e em todos os lugares. Esse é o primeiro objetivo da agenda da ONU, tá bom? O segundo objetivo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, uma melhoria nutricional e promover a agricultura sustentável. E o terceiro objetivo, assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, essa agenda da ONU, que ela tem, é elencado, né, 17 itens dentro desses 3 grandes objetivos, né? Então, isso para trabalhar essa questão do desenvolvimento sustentável como um todo, tá bom? Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável também ele é muito criticado, porque muitos debatem dizendo que não acreditam que para a gente ter uma economia, desenvolver uma economia num país, você não cause impacto, prejuízos ao meio ambiente. O que a gente tem que ter consciência? Infelizmente, nós, de certa forma, sempre vamos acabar impactando no meio ambiente. Mas a questão do desenvolvimento sustentável, ele visa com que a gente impacte o menos possível, né? Que a gente tenha essa noção, né? Já se falou muito da questão de conscientizar, né? Então, hoje em dia, todos nós sabemos que não devemos jogar no papel, jogar lixo na rua, que tudo deve ser feito de forma de você descartar as coisas de forma adequada, existem pontos de coleta. Então, esse tipo de projeto de conscientização, nós já sabemos, né? Então, hoje é muito importante nós pensarmos em sensibilizar as pessoas, né? Porque a gente sabe que temos que preservar, porque os recursos, eles são escassos. Então, a gente tem o quê? A nossa vida ainda pela frente e a vida das gerações futuras. Então, nós temos que sensibilizar as pessoas hoje para que elas tenham mais carinho pelo meio ambiente, né? Mais noção, né? Então, a sustentabilidade, ela sempre vai ser muito discutida, essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, o termo sustentabilidade, como eu falei para vocês, ele vem depois do termo desenvolvimento sustentável. Ele surge após essa discussão do desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de sustentabilidade, ele surge oficialmente no ano de 2002, quando teve a conferência conhecida como Rio+10, que aconteceu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, tá bom? Então, a sustentabilidade é a meta e o desenvolvimento sustentável é o meio pelo qual ela vai ser alcançada, tá bom? Bom, então a sustentabilidade, ela é embasada num tripé, né? Que é chamado assim, de um tripé, para que haja o quê? Uma harmonia entre todas as esferas, tanto social, quanto ambiental, quanto econômica, tá bom? Então, a sustentabilidade ambiental, ela vai se referir à questão da preservação do meio ambiente no qual nós estamos inseridos, de maneira com que haja, com que nós, a sociedade, encontremos um equilíbrio em suprir as nossas necessidades e manter este meio natural, ou seja, utilizarmos os recursos da natureza, seja solo, seja água, né, ou outros recursos da natureza, sem prejudicá-la, tá? A sustentabilidade social se refere o quê? A participação ativa da sociedade nesse meio, e a sustentabilidade econômica, ela vai se referir ao desenvolvimento econômico que visa o quê? A exploração desses recursos naturais de forma sustentável, sem prejudicar o quê? As próximas gerações, as gerações futuras. Ah, professor, e quais exemplos de sustentabilidade, né? Desse desenvolvimento sustentável que nós podemos ter no nosso dia a dia? Algo simples no nosso dia a dia, o descarte do óleo de cozinha,
né? Não jogar na torneira, no ralo, não. Existem tantos lugares hoje, pontos de coleta de óleo, então junta numa garrafinha, leva para esses pontos de coleta, porque eles transformam este óleo, né? Reutilização da água, né? Por exemplo, a água que você está usando na máquina de lavar, dá para você usar essa água para lavar o quintal, por exemplo. A água da chuva, tem gente que coloca baldes, bacias, enfim, recolher a água da chuva que você vai usar o quê? Também para lavar o quintal. Você pode usar essa água da chuva para regar as plantas depois, né? Então, são pequenas atitudes no nosso dia a dia que vão o quê? Impactar o menos possível no meio ambiente, tá bom? Então, essa questão de reciclar o lixo é extremamente importante. Países desenvolvidos, eles se preocupam muito com isso, e ainda aqui no Brasil, infelizmente, por mais que a gente fale, isso ainda não é tão colocado em prática, são poucas as pessoas, né? Por exemplo, hoje em dia, se você vai no mercado, você paga para usar aquela sacolinha do mercado. Então tem as sacolas retornáveis, sabe? Então são pequenas atitudes. Eu vou usar uma caixa para trazer os meus mantimentos ou as sacolas retornáveis. Então eu vou impactar o menos possível essa questão do plástico, do lixo que tem impactado tanto na natureza, né? Tanto nos mares quanto no nosso dia a dia, quando você vê que um rio transborda, a primeira coisa que acontece, você vê o lixo saindo, são garrafas PETs, enfim, tanta coisa, né? Então são pequenas iniciativas no nosso dia a dia que farão a diferença no meio ambiente, tá bom? Pessoal, o material tá aí na plataforma Teams, tudo isso que eu falei para vocês tá aí também no material de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, me chamem. Eu estarei no chat online à espera de vocês. Um beijo a todos!